Olá, queridos irmãos, como vão vocês? Nós hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo em Hebreus e estaremos agora vendo a respeito da superioridade do sacerdote de Cristo em relação ao sacerdócio da antiga aliança, o sacerdócio de Abraão. Queria convidá-los então para iniciarmos com a leitura do capítulo de número 5 de Hebreus, versículos de 1 a 3. Que esses estudos possam também estar abençoando a sua vida. Diz assim o primeiro versículo adiante: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado entre os homens, é constituído das coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, e por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Nessa primeira parte, o autor de Hebreus começa falando sobre pré-requisitos para o sacerdócio. Olha só que coisa interessante. Primeira coisa que ele vai estar falando aqui é do pré-requisito do sacerdócio, sendo um homem voltado e capacitado para estar oferecendo dons e sacrifícios para a respeito do povo, pelos pecados do povo. O que acontecia então? Na antiga aliança, como o autor de Hebreus aqui vai falar, sombra das coisas eternas, sombra das coisas celestiais, os sacerdotes sacrificavam ali então alguns animais para que o pecado do povo viesse a ser pago durante um tempo. Nós percebemos então que os sacerdotes eles tinham essa sua especificidade, esse seu trabalho. Ele deveria então ser alguém voltado para esse serviço. No templo ou no tabernáculo, ele era aquele homem onde o povo chegava com suas ofertas, com os animais para serem sacrificados, e ele sacrificava esses animais diante de Deus. Este sacerdote, ele também era um homem tomado dentre os outros homens ali de Jerusalém. Ele era um homem tomado dentre os outros homens ali da nação de Israel. Qual é a importância disso? A primeira importância é que esse sacerdote deveria ser alguém que conhecesse aquele povo e vivesse entre eles. Conhecesse aquele povo, vivendo entre eles, pudesse então sofrer pelas mesmas mazelas, sofrer os mesmos problemas e dificuldades que aquele povo, sofrer todas aquelas questões humanas que aquele povo, naquele contexto ali, sofria. Então, este sacerdote tomado dentre esses homens, constituído para oferecer sacrifícios, era então um homem que deveria, por conta disso, ter uma capacidade moral, ter uma capacidade na sua personalidade de se condoer pelos ignorantes e pelos que erram. Então vejamos aqui. O texto no versículo de número 2 não vai falar necessariamente daqueles homens que estão errando, daqueles homens que estão pecando por conta da dureza do coração deles, mas por conta daqueles homens que também são piedosos, aqueles homens que são também tementes a Deus, que acabam pecando muitas vezes por conta da sua ignorância. Acabam pecando muitas vezes por conta da sua falta de conhecimento a respeito da lei de Deus. Este homem, então, esse sacerdote, ele deveria ser alguém capacitado, então, não só para oferecer os sacrifícios, mas capacitado também para ouvir, e ouvindo esses homens que muitas vezes pecavam por conta de sua ignorância, não só da ignorância quanto à lei, mas também da ignorância sobre como agir segundo a lei. Então perceba que são coisas diferentes. Aquela ignorância da lei. E por conta da ignorância da lei,
estamos sim sendo falhos, como diz Paulo em Romanos 7. Mas há também aqueles que conhecem a lei, mas mesmo conhecendo a lei, se tornam ignorantes por não saberem como obedecê-la. Nesse sentido, então, o sacerdote vinha como aquele que poderia também ser capaz de instruí-lo. E instruí-lo com misericórdia, condoendo-se dos pecados daquele povo, dos erros daquele povo, das falhas daquele povo, e continua então o texto. Porque ele era tomado dentre os homens, por essa razão, ele não só deveria oferecer sacrifício por conta do povo, mas diz o versículo de número 3, tanto do povo como de si mesmo. Então, ele era um homem também que estava sofrendo com algumas dificuldades. Ele era um homem também que sofria com as suas fraquezas. Estava então um sacerdote, tirado dentre o povo, o sacerdote daquela nação, rodeado por fraquezas vividas por aqueles homens, e ele deveria ser misericordioso com eles, considerando a ignorância, considerando a pequenez daqueles homens, o desconhecimento tanto da lei quanto de como praticar a lei. Então ele vinha e surgia como sacerdote que os ajudava não só a oferecer sacrifícios, mas evoluir espiritualmente. Agora veja o que diz o versículo de número 4. Olha que coisa interessante. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. O que nós vemos então com Arão é o seguinte: Arão, descendente de Levi, é a partir dele então, da sua geração, de geração em geração, a partir da sua descendência, que serão levantados todos aqueles que devem servir ao templo como sacerdotes. Então, dos filhos de Arão são levantados os sacerdotes. Daquela linhagem são tirados e são levantados os sacerdotes. Continua o versículo 5. Assim também, Cristo a si mesmo não glorificou, para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou naquele que disse. E agora o autor de Hebreus vai começar a argumentar falando sobre um outro sacerdócio. Um sacerdócio que não era de uma linhagem, mas um sacerdócio que era diretamente chamado por Deus. Não é citado aqui pelo autor de Hebreus, mas nós podemos lembrar também de um outro sacerdote, que além de sacerdote, foi também profeta, que é o sacerdote e profeta Samuel. Samuel, que também não era diretamente de uma linhagem de Arão, mas ele foi alguém chamado diretamente por Deus. Chamado diretamente por Deus para servir ao povo. De tal forma que, nesse seu chamado, veja só o que acontece com Samuel. Foi um profeta do Senhor. Além de ser um profeta do Senhor, foi um sacerdote também. E além de ser um sacerdote também, em vários momentos agiu como juiz entre aquele povo. De tal forma que o próprio Samuel, nessas suas características, acaba se tornando um tipo de Cristo. Acabamos olhando para Samuel e percebemos essa tipologia de Cristo na vida de Samuel. Dentro desse parêntese da vida de Samuel, olha só o que é dito aqui agora a respeito de Jesus. Versículo 5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que disse: Tu és o meu filho e hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então vamos entender essa coisa. Eu queria dar uma breve introdução a esse tema aqui, tema que será desenvolvido com mais detalhes depois do parêntese feito no capítulo 6, lá no capítulo 7. Então, no capítulo 7 desenvolveremos isso com mais detalhes, mas já vamos perceber essa questão do sacerdócio de Cristo. O autor aqui começa a citar, então, tanto Salmos capítulo 2 quanto o Salmo 110. E nesses dois salmos está sendo referido
ainda lá na antiga aliança, da necessidade de um novo sacerdote, da necessidade de um outro sacerdote, de uma ordem diferente da ordem de Arão. E para que a gente venha perceber quais são as diferenças dessa ordem, lá no capítulo 7 é falado sobre Melquisedeque, que é aquele sem pai, sem mãe, sem genealogia. Assim foi também a ordem sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que pelas leis, pelas instituições humanas, por causa de sua ascendência, ele não tinha, pelas leis dos homens, como ser sacerdote. O que faz com que o sacerdócio de Jesus Cristo seja legítimo, porque ele não glorificou a si mesmo querendo se pôr como sacerdote. Muito pelo contrário. Ele foi alguém diretamente chamado por Deus e foi alguém que foi antes da sua vinda aqui à Terra, antes da sua encarnação, já foi profetizado da sua vinda, desse outro sacerdócio. Continua então, versículo de número 7. Ele, Jesus Cristo, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Qual é a diferença colocada já no capítulo de número 5 a respeito dessa ordem de Arão para a ordem de Melquisedeque, a ordem por qual vem o nosso Senhor Jesus Cristo? A primeira diferença que nós percebemos aqui é que essa ordem do sacerdócio de Cristo é uma ordem perfeita, onde a salvação eterna lhe é garantida. Diferente da sombra do sacerdócio de Arão, que apontava para as coisas do futuro, que é o sacerdócio de Cristo, em Arão nós vemos um sacerdócio onde simbolicamente eram oferecidos sacrifícios pelos pecados. No entanto, no sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, foi oferecido uma salvação eterna, diferente da primeira. Então a salvação aqui realmente está garantida pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Está garantida pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi oferecida para todos aqueles, como diz o texto, que lhe obedecem. Mas uma diferença entre o sacerdócio, segundo a ordem de Arão, para o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, em Cristo, é que esse sacerdócio aqui agora, ele é um sacerdócio eterno. Ele é o sacerdócio do próprio Deus, ele é um sacerdócio que não tem fim. No sacerdócio de Arão, então, sempre se levantava um novo sacerdote. Sempre se levantava porque morriam os homens e era necessário ser instituído outro. Morriam os sacerdotes e era necessário ser instituído outro. Com Cristo, não. Com Cristo nós temos um sumo sacerdote eterno. Esse sacerdócio não tem fim, como também, por meio deles, nós temos a eterna salvação. Já foi pago de uma única só vez o sacrifício legítimo pelos nossos pecados. E em Cristo, nosso sumo sacerdote, podemos ter confiança desse perdão dos pecados e, com isso, a vida eterna. No próximo estudo, a respeito do sacerdócio de Melquisedeque, entraremos em mais alguns detalhes. Que fique, então, registrado para a gente essa primeira diferenciação entre os dois. Entre o sacerdócio de Arão, que é um sacerdócio passageiro, que é um sacerdócio a partir de uma genealogia, que é um sacerdócio que é sombra do que viria a acontecer no futuro, e o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Em Cristo, um sacerdócio eterno, sem genealogia, mas que de fato a salvação para os homens e uma salvação eterna. Que
Que Deus abençoe vocês e nos encontramos no próximo estudo.